Salve Ciências! Olá, jovem ouvinte! Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando de Florianópolis, Santa Catarina. No episódio de hoje conversaremos sobre genética e hereditariedade com uma convidada super especial. No campo das ciências biológicas, uma área de estudo que se tornou central é a genética. Genética pode ser resumida como o estudo dos genes e da hereditariedade. Os genes são pequenas porções da molécula de DNA que codificam proteínas e resultam nas características químicas e biológicas do organismo. Vamos dizer que as instruções da vida e das características de cada organismo do nosso planeta estão inicialmente inscritas nos genes. Além disso, os genes podem ser transmitidos de geração em geração, por meio da reprodução biológica. Daí vem o termo hereditariedade, que seria o estudo da herança. Sabe herança? O patrimônio que as novas gerações herdam dos seus antepassados, como pais, mães e avós? Bom, eu fiz essa pequena introdução para familiarizar vocês com alguns termos que serão recorrentes hoje. Neste episódio eu converso com Andréa Marreiro, professora de Genética e Evolução da Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa conversa será dividida em duas partes. A primeira, no episódio de hoje, trata sobre o estudo da genética e hereditariedade, a história por detrás dessa ciência e a relação com doenças que dizemos ter um fator genético. A gravação que você vai ouvir foi feita em uma chamada de vídeo e infelizmente ficou com uma qualidade bem abaixo do que costumamos fazer aqui nesse podcast. Pedimos desculpas, mas acreditamos que a conversa não foi muito prejudicada. Agora, vamos receber nossa convidada. Andréa Marreiro, é um prazer ter você aqui, você que foi minha professora e a gente já teve muitos encontros aí na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu queria que você se apresentasse aqui rapidamente para os nossos ouvintes. Oi, Arthur. Eu sou Andréa Marreiro. Olá a todos. Eu sou bióloga. Eu sou absolutamente apaixonada pelo que eu faço. Sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e tenho muita paixão pela genética e pela evolução. Trabalho com isso tanto na pesquisa, extensão e no ensino. Vamos então fazer uma conversa aqui sobre esse tema que é a genética e a hereditariedade. Foi muito legal porque eu dou aula para o 9º ano esse ano, né, basicamente, o 9º ano do ensino fundamental. Eu tenho uma aluna que ela sempre perguntava assim: queria entender sobre a hereditariedade, quero saber se a gente vai poder estudar isso esse ano. Infelizmente a gente não pode estudar isso com muito detalhe, mas espero aqui trazer alguns elementos que possam encantar um pouco, né, quem está ouvindo e talvez satisfazer um pouco do desejo dessa minha aluna. E eu acho que começa, na verdade, falando o que é genética, o que é hereditariedade, se é a mesma coisa ou onde isso se coincide. Bom, vamos combinar uma coisa? Vamos fazer assim, vamos conversar sobre tudo isso que a gente tem tanto medo e vamos começar a tirar um pouco de tantos nomes e tantas coisas. Eu sempre falo para as pessoas, olha, genética é uma ferramenta. Assim como é uma ferramenta matemática, assim como é uma ferramenta estatística, como é uma ferramenta história, é uma ferramenta. E ela só faz sentido se você juntar ferramentas. Então, um segredo que eu tenho para contar, eu sempre brinco com isso. Meu segredo é, gente, que a genética é a coisa mais simples que existe, porque ela só responde 2 perguntas. Só 2 perguntas. A genética quer saber que história um indivíduo pode contar dos seus ancestrais ou que história eu posso esperar para as próximas gerações desse indivíduo. Veja como é muito simples. Agora, você pode usar biologia molecular, você pode usar heredograma, você pode usar azanoazine, você pode usar um monte de coisas. Mas o que você está sempre tentando entender é o que veio e o que pode ir para frente. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Então essa ideia de hereditariedade, do que a gente herda ou do que os nossos descendentes herdam, é muito antiga na humanidade. Na verdade, ninguém precisou ser geneticista para começar a entender que filho de cachorro era cachorrinho, que filho de humanos eram humaninhos. As pessoas conseguem perceber isso, né? Então o conceito da hereditariedade, ele está ao nosso redor o tempo inteiro. Como a gente usa isso? A gente quer responder perguntas? Que ferramentas nós vamos utilizar? Que respostas nós estamos procurando? Para isso, a genética tem caminhado, desenvolvido uma série de estratégias. Mas se a gente começar a pensar só nisso, assim, só 2 perguntas, para frente e para trás, não fica um pouquinho mais legal falar de genética? Fica mais simples. Com certeza, é bem mais fácil pensar dessa forma. O que somos e o que seremos. Então, você falou aí que a gente não precisa ser geneticista para esperar que o que vai vir de nós é um pouco do que somos. Onde que começa os primeiros estudos ou talvez os primeiros experimentos que envolvem hereditariedade? Bom, a hereditariedade, eu gosto sempre de falar para as pessoas que nós estudamos modelos, porque não é tão simples estudar todas as populações ao mesmo tempo. Então, por que você estuda uma mosca? Por que você estuda uma planta? Porque são bons modelos. Os melhores modelos da genética, eles começaram muito tempo atrás com plantas. Quando a humanidade foi domesticada pela agricultura, quando a humanidade para de caminhar e começa a criar, plantar as espécies, ela precisa entender quais serão as melhores formas de cultivar uma espécie, qual a melhor espécie, como eu vou esperar, se isso vai acontecer no inverno ou no verão, se vai dar certo ou se não vai. Então, historicamente, e aí é uma coisa bem Andrea, eu acho que esse é o surgimento dos estudos de hereditariedade. Formalmente, esses estudos eles ficaram muito distribuídos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a gente precisa se colocar num contexto importante que antigamente não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, e essas conversas não aconteciam ao mesmo tempo entre os cientistas. Então ela começa em muitos lugares ao mesmo tempo, alguns trabalhando com plantas, as famosas ervilhas. E eu sempre brinco, você fala em genética e a pessoa diz para você, peraí, tinha um negócio de azão-azinho, tinha um negócio de ervilha, aí tinha um negócio de CSI e depois veio o genoma, né? Então as pessoas fazem essa relação. Os estudos de hereditariedade, eles sempre estão presentes e não são uma exclusividade da genética. Quando você estuda de onde vem o meu nome, qual é a origem da minha família, de onde nós viemos, o tempo inteiro estamos estudando a hereditariedade. E isso, junto com o que eu estava falando, a genética é mais uma ferramenta que você agrupa com outras informações para entender como uma espécie chegou aqui e para onde pode ser que ela vá depois. Dá para dizer que a hereditariedade, digamos que é um fenômeno observável e a genética é uma ciência, uma ferramenta para estudar esse fenômeno? Sim, eu diria que sim. A genética é uma das ferramentas que estuda a hereditariedade. E a hereditariedade, que a gente pode dar vários nomes. A gente pode aí fazer aquela macarronada de nomes, né? Falar gene, alelo, cremos, pode falar todos esses nomes. Mas, na verdade, a gente está falando de uma informação que passa para outra geração. Então, a hereditariedade é essa informação. E quando que a genética se consolida enquanto ciência? A gente tem bons momentos muito marcantes da genética acontecendo, mesmo que ela não tivesse o nome de genética. Já na época dos filósofos gregos se discutiam essas informações. Depois, quando vem a implementação das sociedades, e isso tem acontecido o tempo inteiro, as pessoas percebiam, vamos falar só de humanos, tá bom? Vou falar só de animais humanos agora. Mas as pessoas percebiam que podia acontecer algo de errado quando casava primo com primo. Podia. Que poderia ter alguma coisa diferente se eu sempre cruzasse a mesma vaca com os seus filhotes. Então, todos esses eventos que foram acontecendo, que foram trazidos para dentro das pesquisas. O engraçado. O difícil disso tudo para nós é que os conceitos eles só foram entendidos mesmo como conceitos em 1953 para frente, quando Watson e Crick realmente descrevem o DNA como sendo a estrutura da hereditariedade.
Então nós temos uma coisa ao contrário na genética. Nós primeiro entendemos alguns mecanismos e só depois a gente soube dar nome para esses mecanismos. Se a gente fosse falar quando a genética começa, talvez o mais adequado seria dizer quando o DNA é descrito. Mas em que momento a genética já estava acontecendo o tempo inteiro em várias discussões. E quando que a evolução começou a ser explicada também pela hereditariedade? Aí você pegou no ponto favorito da Andrea, né? Evolução é uma das coisas mais interessantes e talvez uma das áreas mais incompreendidas, porque nós falamos o tempo inteiro em evolução, nós estamos o tempo inteiro vendo a mudança. O ponto marcante que a genética e a evolução se encontram é quando Darwin lança o livro de origem das espécies. Mas eu queria fazer uma coisa assim, ei, calma lá, presta atenção. Darwin não foi o criador da teoria da evolução. Darwin, e no seu livro Origem das Espécies, eles vêm e falam assim, evolução existe, e eu acho que ela acontece desse jeito, que é quando ele explica o mecanismo de seleção artificial e natural. Então tem uma confusão, as pessoas costumam dizer o Darwin é o pai da evolução. Ixi, não, Darwin é o irmão caçula da evolução que já vinha acontecendo há muito tempo. Mas ele faz uma coisa importante, ele diz, vamos prestar atenção nos mecanismos que estão acontecendo para modificar as espécies. Essa seria o primeiro encontro oficial entre genética e evolução. E onde fica o Mendel nisso tudo? Mendel fica muito incompreendido, né? Mendel fica nas ervilhas e no azão-azinho, e é uma descoberta que acontece. E isso é interessante. Mendel, ele é redescoberto. Só fazendo uma adenda aqui, para quem de repente ainda não estudou isso, a gente está falando do Gregor Mendel. Foi um pastor, religioso. Para mim entender essa religião. Um religioso que vivia num mosteiro, cultivava ervilhas. E aí sempre fica aquela coisa também, a gente não sabe até que ponto é uma história que foi floreada e ele estava lá bucolicamente cuidando das suas ervilhas, né? O quanto a gente tem de registro histórico mesmo disso. Imagina, Arthur, sabe uma coisa interessante? Eu comentei agora há pouco, vamos colocar no contexto histórico, vamos colocar agora também. Mendel nunca quis ser religioso, mas era a única chance de ele, sendo uma pessoa pobre, poder estudar. Isso é muito interessante e eu gosto da ideia de trazer isso para todos nós. Foi a única oportunidade que ele teve. Então, quando, em determinado momento, em que só os ricos poderiam aprender a ler, ele teve a intenção de não só seguir em frente, mas ele chegou a ser professor de ciências. E é muito interessante porque quando você for estudar as ervilhas de Mendel, e quando você vai lembrar, porque eu estou falando das ervilhas, e quando você estudar isso, se já estudou, tem duas injustiças que acontecem com Mendel. A primeira é que o trabalho dele, vou ser bem honesta, o trabalho dele era muito chato. Que cara chato! O trabalho matemático do artigo dele era assim, ninguém conseguiu entender, essa que é a verdade. Eu não entendi o que ele falou. Eu já fui ler também, e isso porque eu já tenho a visão de hoje e achei difícil entender também, é muita matemática. Ai, que burro, dá zero pra ele. É aquilo que os alunos não gostam, que tem mais letra do que número, é tipo isso, Exatamente, e na época todo mundo ficou com vergonha de dizer que não tinha entendido, então o que a gente fez? Vamos fingir que não aconteceu. E ficou completamente esquecido. Até que em 1900, um botânico literalmente encontra o artigo de Mendel na biblioteca e começa a ler. Em 1900 ele já tinha noção de hereditariedade, já tinha sido lançado a Origem das Espécies, já conversava genética e evolução, e aí esse grupo de botânicos resolve tentar entender o artigo de Mendel e dar aquele estalo. Caramba, alguém já falou sobre isso. Só a título de curiosidade, o trabalho do Mendel foi publicado na Royal Society? Não. Porque se fosse, talvez teria tido um impacto maior, né? Ele foi numa revista de botânica. Porque nessas épocas, é importante dizer isso, a biologia não existia enquanto uma ciência única, né? Então, quem estudava animal, estudava animal. Quem estudava planta, era botânico, agricultor, essas coisas, né? Então, imagino que talvez a botânica estivesse fora da ciência como um todo, e então ele publicou numa revista específica de plantas, né?
E não só isso. Lembra que eu acabei de comentar? Mendel foi ser religioso porque ele queria estudar, ele não tinha condições. Então, quem publicava nos grandes eventos eram aquelas pessoas que podiam ir para Londres, se manter semanas e semanas discutindo o assunto, que poderiam apresentar, principalmente em grandes jantares da comunidade científica. Essa não era uma realidade de Mendel, não foi a realidade de Lamarck, não foi a realidade de muitos pesquisadores. Então, algumas coisas a gente não teve, não dá para comparar ou não teve o efeito que a gente esperava, porque sempre tivemos a pressão social em cima da ciência. É bem legal você dizer isso, né? Vamos só lembrar o nosso ouvinte que nós estamos agora no século XVIII, né? Falando do Mendel. E essa história que ela contou mostra que a ciência que a gente tem hoje, olha só, ela foi herdada de pessoas que tinham condições sociais, ou seja, eram das altas classes sociais. A gente tem um perfil de ciência que ainda hoje, né, tem essa herança de ser europeia, principalmente, né? E não é qualquer Europa também, né? É a Europa ali bem britânica e em determinado momento francesa também, branca, masculina. Então a gente está falando, quando a gente fala disso, né, existem inclusive pessoas que trabalham, né, as pesquisas científicas são tentar encontrar o mesmo conhecimento que a gente tem hoje na ciência, conhecimentos próximos em outras culturas, né, em outras etnias. Muita coisa foi perdida, inclusive em processos de guerra. A gente perdeu muito conhecimento que era registrado. A gente sabe que algumas áreas já eram conhecidas, por exemplo, na Ásia, na África, em outras regiões do mundo que não são a Europa, né? Você saberia dizer como a hereditariedade é compreendida em culturas não científicas ou, por exemplo, outras etnias que não são europeias? Existe alguma... Você já ouviu falar ou conhece alguma cultura indígena, por exemplo, que já escreveu ou registrou coisas sobre hereditariedade? Bom, a gente tem registros fantásticos das populações árabes, né, que não são cristãs. Os melhores registros, tanto desde o surgimento da matemática e da escrita, e ainda nos dias de hoje a gente percebe muita diferença nas pesquisas que saem de universidades que não são desse eixo. Então a gente vê muita informação com um olhar diferente. Uma coisa muito importante é que mesmo que a gente tenha hoje todos os nossos olhos assim, vamos entender genética, nem sempre o registro é bem feito. Então a ciência, ela depende muito do que acontece no momento histórico. E o que tem acontecido muitas vezes, não só para a genética, mas para muitas áreas, é que os registros são apagados. Então a gente vê um sítio arqueológico hoje que você não pode entrar porque tem uma guerra civil no país. É muito mais importante o sítio arqueológico, mas essa é a realidade. Isso aconteceu em muitas áreas. E o que não faltou no nosso último século foi guerra, né? O que não faltou, exatamente, guerra e ignorância, infelizmente. Bom, vamos mudar um pouco aqui o tom do assunto, mas eu acho que eu vou pegar bem no calcanhar de Aquiles, talvez, de quem trabalha com genética e lida com um público não cientista, né, um público leigo. É normal se dizer que existem fatores genéticos, fatores hereditários para algumas condições de saúde, doenças, enfim. Até que ponto isso de fato ocorre, né? E se é determinante? Eu tenho o gene, vou colocar com muitas aspas aí, mas vai pra gente discutir isso, mas eu tenho gene de câncer, eu tenho propensão genética para desenvolver diabetes. Como isso é determinante? Isso é muito importante da gente conversar. Nós como humanos temos uma tendência a primeiro achar que está tudo errado, a depois mais ou menos dar uma olhada naquilo e depois dizer eu tinha certeza o tempo todo que era desse jeito, né? Isso não acontece diferente na genética. Então quando vem Darwin, todo mundo logo em seguida achou que Darwin tinha toda razão. Claro, eu quase falei a mesma coisa. Todo mundo foi evolutivo, todo mundo entende. Pronto, agora tudo é genética, tudo é genética. Depois de um tempo a gente começa a pensar, não é bem assim.
Uma frase que eu gosto muito de usar, eu infelizmente não sei de quem é a frase, mas é uma frase que eu acho que explica bem pra gente assim: a genética carrega as armas, mas quem dispara o gatilho é o ambiente. E isso é importante porque você não herda características, você recebe a propensão a ter uma característica. Você não herda o olho azul, você recebe a informação de que o seu olho pode ser azul. Isso parece uma bobagem, mas é muito diferente de dizer eu recebi isso geneticamente. Então, em termos de comportamento, em termos de... lembra quando no começo eu falei a genética é uma ferramenta? Porque ela se junta com outras coisas. Digamos que um casal de pessoas altas resolve ter um filho. É certo que esse filho vai ser alto, mas você tem que pensar, ele pode ter uma doença na infância, ele pode ser desnutrido, pode acontecer uma série de coisas e ele não vai ser o que a gente esperava. Podia ser alto, mas não foi. Da mesma forma, isso acontece em muitas outras características. Podia desenvolver? Podia. Tem ali aquela bala na agulha, digamos assim. Mas não aconteceu, porque precisava mais alguma coisa. E é nesse mais alguma coisa que a gente está o tempo inteiro tentando aprender um pouco mais. Muito legal. E aí, olha só, que legal. Nessa pandemia, eu comecei a maratonar pela segunda vez Grey's Anatomy. Bom, então aí quem nunca assistiu, gente, é uma série que tá na 17ª temporada, então assim, já prescreveu essa questão de spoiler. Mas a protagonista, a mãe dela tem Alzheimer, né? E esse é um grande dilema da vida dela e tal. E aí, em determinado momento, ela começa a pensar, e se eu tiver Alzheimer? E se eu tiver Alzheimer? Eu tenho que aproveitar minha vida. E aí você pode até falar rapidamente aí sobre o que é o Alzheimer, talvez, o que o Alzheimer degenera na vida da pessoa. E aí ela quer fazer esse teste, esse mapeamento genético para descobrir se ela tem Alzheimer. E aí, em determinado momento, uma médica que fala assim, você tem... Ela não quer dizer, né? Você tem o gene do Alzheimer. Mas ela fala assim, eles têm vários marcadores genéticos que apontam para essa condição e tal. Nessa mesma série, tem uma menina, foi um episódio que eu assisti esses dias. Tem uma menina de uma família que ela teria uma condição genética de ter facilidade de desenvolver câncer, né? E aí, para todo tipo de câncer de estômago, câncer de pele, câncer, o que às vezes me chama a atenção, né? Mesmo eu tendo uma formação em biologia, me chama a atenção porque os cânceres, né, eles se desenvolvem por condições muito diferentes, né, dependendo do local e do tecido. E, por fim, né, vou jogar para você falar um monte aí, né? E, por fim, nós temos aí o caso da Angelina Jolie, que ela, né, eu vou até ler aqui a notícia para ser do jeito mesmo que me chamou a atenção a notícia. Ela tinha um histórico familiar que dava 87% de chances de se desenvolver câncer de mama. E aí ela fez uma mastectomia, né? Ela retirou as mamas de forma preventiva, ela não chegou a desenvolver o câncer, e aí reduziu para 5% a chance de desenvolver câncer de mama. Então, e aí eu deixo essa última perguntinha, como se chega nessas estatísticas e se de repente essa mastectomia preventiva não é um exagero ou ela agiu certo? O que você pensa sobre isso? Vamos lá, vários pontos. Primeiro, o que é marcador genético? Você falou os marcadores genéticos, a gente escuta muito marcadores genéticos. Marcador genético é uma etiqueta. É como se você tivesse umas etiquetinhas no seu DNA, alguém foi lá e colocou uns post-its, umas etiquetas no seu DNA e disse assim, essa região tem tal informação, essa região tem tal informação. Então eu pego essas etiquetas e comparo entre muitas pessoas. Eu sempre tento comparar a mesma coisa, né? Faz sentido porque a gente quer entender uma região. Pronto, vamos para o ponto 2. Eu vou inverter a ordem das respostas porque eu acho que vai ficar mais lógico. Vamos falar sobre Angelina Jolie. Ela tinha um histórico familiar de câncer de mama na mãe dela, na tia dela, fez um estudo genético e encontrou essa possibilidade de também ter. A possibilidade de ter o câncer de mama acontece em muitas pessoas, mas adicionado a isso, ela tinha na sua mãe, na sua tia, tinha uma série de diagnósticos, digamos, de outras ferramentas comprovando o seu diagnóstico. Vou falar agora do Grey's Anatomy e aí a gente volta a falar do teste.
Em Grey's Anatomy, ela tem um receio muito grande porque a mãe dela manifesta uma doença, e o Alzheimer é uma doença que a gente chama de manifestação tardia. Ou seja, o indivíduo passa toda a sua vida sem saber que tem a doença, tem filhos, passa a informação genética para os seus filhos, e depois de um tempo, geralmente, isso tudo muito relacionado a hormônios, a um monte de fatores, o indivíduo começa a desenvolver essa doença já na idade adulta. Então, ela é uma doença diferente de outras doenças genéticas que você vê, por exemplo, a criança sofrendo com aquela doença e desenvolvendo. Essa você vê o contrário, você vê a pessoa que nunca teve e começa a desenvolver. Sobre testes genéticos, quem está preparado, né? Quem está preparado para fazer? Existem testes genéticos, vamos falar teoricamente, tecnicamente, existem testes genéticos para você saber uma série de doenças ou de propensões, mas você não pode garantir. É a mesma história que eu estava falando agora. Você pode até dizer, a criança pode ser alta, mas não temos certeza que vai ser. Então, esses testes genéticos que vão lá e olham as etiquetas de cada um, eles olham especificamente algumas regiões que já foram estudadas há muito tempo. Muitas mulheres que tiveram câncer de mama tinham uma mutação naquele lugar que é o BRCA1. Muitas mulheres tinham mutação naquele lugar. Você começa a perceber, então, que aquela mudança naquela etiqueta vai fazer alguma diferença na resposta depois. Esses testes genéticos começaram a ficar disponíveis porque a gente, como geneticista, queria muito fazer testes, queria fazer testes, mas começaram a vir esses dilemas depois. Você está preparado para receber essa resposta? Porque a resposta é: pode ser que você desenvolva uma doença. Não diz você vai ter a doença, mas você vai ter que viver com essa possibilidade. Eu faço uma brincadeira, entre aspas, com as pessoas, e eu digo assim: você gostaria de saber o dia da sua morte? Eu não sei. Exato. Seria legal saber porque eu me preparo, ou seria um drama porque eu não vou mais viver até chegar esse dia? Então, os testes genéticos, eles têm esse problema. Você quer realmente saber? Ou você vai criar uma angústia na sua vida porque você pode um dia... Então a ideia você pode ter 90% de chance de ter um câncer, mas morrer atropelado, né? Então essa relação que é importante. E aí eu vou terminar com a cirurgia que a Julie fez. É uma cirurgia bastante radical, você fazer a retirada de mamas, que teve um acompanhamento muito importante, porque ela tinha muita chance de desenvolver câncer de mama. Ao retirar aquele tecido, a mama, ela não pode mais desenvolver aquele tipo de câncer. Essa é a imagem e é muito simples a lógica da coisa. Adicionado a isso, vem outras informações. Eu falei agora há pouco, tudo é hormônio. Hormônio, gente, quando você não souber o que está acontecendo, é hormônio, né? Então, o problema disso é aquela carga hormonal que antes podia dar um efeito de câncer de mama, pode aumentar tipos de câncer de ovário, de útero, outras coisas. Então, essa cirurgia que ela faz, ela não é uma cirurgia estética, ela é acompanhada de um aconselhamento genético que chega à conclusão de vamos fazer cuidando tudo isso depois. Então, não é a solução para todos os tipos. Não basta você tirar um determinado tecido porque alguém na sua família teve esse câncer. Isso é o grande problema. E uma outra coisa importante, só falando muito rapidamente sobre câncer, mas muito rapidamente, o câncer é um conjunto de doenças, são mais de 100 tipos de cânceres diferentes. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que ele nunca aconteceu na família. Nossa, e de repente, meu pai teve câncer, e a gente nunca tinha visto isso. Meu pai teve câncer Teve mesmo? Meu pai teve câncer de pele. E um tipo raríssimo e tudo mais. Nossa, nunca tinha visto isso na família. Mas aí, pensando bem, a minha avó teve câncer de útero. Pensando bem, o meu tio, tô especulando, né? O meu tio teve câncer de pulmão. Nossa, nunca tinha me dado conta que a minha tia
teve câncer de intestino. E quando você pensa nisso, não tem relação nenhuma, mas se você pensar nos cânceres como um tipo de doença, você vai ver que tem uma relação de ancestralidade. Agora, o ambiente acelera tudo, né? Então, se você pensa, caramba, na minha família tem muito câncer câncer de pulmão, então eu já não vou fumar, vou fazer exercício, vou mais vezes no médico, onde você está interrompendo a possibilidade de uma característica genética se desenvolver. E eu acho legal quando a gente fala nisso, porque isso aí, gente, vocês têm que ter na cabeça, né? Que tudo que vai se expressar em qualquer ser vivo tem uma influência enorme da carga genética, mas tem essa influência do ambiente. A gente fala, né, que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Só que quando eu falo isso, eu fico pensando em alguns alunos meus que talvez falaram assim, professor, mas e se eu ficar na cidade? Não tem essa influência do ambiente? Quando a gente fala ambiente, é tudo que cerca o DNA. E a gente tá, né? E aí você me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente fala ambiente, a gente está falando da própria célula, né? E dos hormônios que estão naquela célula e de outras substâncias que de repente podem estar em desequilíbrio, pode ter mais, pode ter menos, que a gente pode consumir. Então, quando uma febre, não sei, quando a gente fala em ambiente, a gente está falando de todo o fator físico-químico que acontece ao redor daquele DNA. Exato. Se você está em casa, o seu ambiente é a sua casa. Se você sai na rua, o seu ambiente é o seu bairro. Se você sai do bairro, o seu ambiente é a sua cidade. A mesma coisa acontece no DNA. Depende em que momento você está olhando. Então, aquela ideia de ambiente é a natureza? Não. O ambiente é o que está ao redor. E aí, o que está ao redor pode ter 1000 coisas envolvidas. André, o papo tá ótimo, mas estamos estourando o tempo do nosso episódio de hoje. A gente continua essa conversa no próximo episódio, pode ser? Uau, a gente se empolga falando dessas coisas que a gente adora e quando vê o tempo passou. Com certeza podemos continuar falando disso. Eu agradeço a todos que ouviram até agora e semana que vem tem mais. Beijos. Tchau, tchau. Até depois. Não se esqueçam de conferir o restante dessa conversa no próximo episódio. E por enquanto, ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciência, um programa de podcast voltado para o ensino e divulgação científica na educação básica. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!